TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. O Ministério da Saúde muda critério de vacinação da primeira dose. O governo de Minas suspende partidas de futebol no estado. E Polícia Civil de Araxá anuncia a implantação de nova sede. Estes são os destaques do Jornal Sintonia que começa agora. Boa noite. O Ministério da Saúde emitiu uma nova recomendação e autorizou o uso de todas as doses das vacinas para aplicação. Isso significa que as doses que estavam reservadas para a segunda aplicação vão ser destinadas para outras pessoas tomarem a primeira dose. A decisão levou em conta a chegada dos insumos de fabricação dos imunizantes nos laboratórios do Instituto Butantan e da Fiocruz, que garantiram entregas semanais das vacinas. Das 5 milhões de doses da vacina entregues pelo Ministério da Saúde aos estados no último fim de semana, mais de 532 mil foram direcionadas a Minas Gerais. Com essa nova remessa, a faixa etária de idosos imunizados será ampliada e devem ser atendidas pessoas com idade entre 70 e 74 anos. Apesar do aumento de doses disponíveis, este epidemiologista aponta que a imunização segue lenta. Há um grupo muito grande de idosos a serem vacinados, ainda restam profissionais de saúde, tem a população com comorbidade e nós estamos no momento grave da pandemia. O quantitativo de doses recebidos ainda é pequeno, né? Então eu considero que estamos indo muito lentamente. Para conseguir acelerar o número de vacinados em pouco tempo, o Ministério da Saúde orienta que todos os imunizantes sejam utilizados para a aplicação da primeira dose. De acordo com o Ministério, existe uma garantia de estabilidade no envio semanal dessas vacinas, o que tornaria desnecessária a reserva para uma segunda dose. Então, a vacina Oxford Biomanguinhos, como há um intervalo de 3 meses, eu considero muito tranquilo fazer as primeiras doses e aguardar novas remessas. Em relação à vacina Butantan, em que o intervalo é mais curto, né, nós sempre tememos que as pessoas ficassem com uma dose só, que tem uma proteção um pouco estudada e provavelmente muito baixa. Se o Ministério da Saúde tomou essa decisão, é porque ele tem segurança que vai entregar a segunda dose em, no máximo, 28 dias. Por um lado, a liberação significa mais pessoas vacinadas com a primeira dose. Mas, por outro lado, a estratégia de não reservar a segunda dose pode ter impacto negativo na cobertura vacinal se algo não sair como planejado. Nós corremos 2 riscos. O primeiro é a pessoa ficar com uma dose só por muito tempo e acabar pegando a doença. O segundo risco é que o intervalo acima de 28 dias entre a primeira e a segunda dose não foi estudado na fase 3, que levou ao licenciamento emergencial da vacina Butantan. E, portanto, nós entramos num terreno de desconhecimento a respeito da eficácia com um intervalo maior. E a Prefeitura de Araxá atendeu mais de 430 denúncias da primeira semana na força-tarefa de fiscalização ao descumprimento das medidas restritivas na cidade.
Com base nas estatísticas repassadas pelos analistas, a região central acumula o maior número de denúncias. A ação mobiliza 120 servidores que revezam em turnos e atuam de domingo a domingo. As equipes fiscalizam o descumprimento das medidas de restrições, isolamento social, de prevenção e combate à Covid-19, com o objetivo de diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus. No primeiro fim de semana da Força-Tarefa, no sábado, de 20 de março, foi o dia com mais denúncias recebidas, 128 ao todo. E entre sexta-feira e domingo foram 228, sendo a maioria relacionada a aglomerações, como festas e atividades ao ar livre. O Disque Denúncia funciona 24 horas com atendimento via WhatsApp no número 99257 1122. A Secretaria Municipal de Saúde informou hoje mais 2 óbitos em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas em Araxá, totalizando 96 mortes. As vítimas se tratam de um homem de 80 anos e uma mulher de 50. 152 novos casos foram confirmados e quanto à ocupação dos leitos, dos 26 clínicos disponíveis do SUS, 17 estão ocupados. Já nos leitos de UTI, a ocupação é de 95% e apenas 1 está disponível. E no próximo bloco, Polícia Civil de Araxá anuncia nova sede. E confira também a previsão do tempo em Araxá e na microrregião. Inicialmente, muitas pessoas não acreditavam muito na ecoterapia. Porque a ecoterapia ainda é muito desconhecida para muita gente, né? Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Se chovia, não tinha ecoterapia. E se o sol estava muito forte, também não tinha como fazer. Perante todas essas dificuldades, em 2016, infelizmente, os atendimentos tiveram que ser paralisados. Quando foi paralisado os trabalhos, me deu um start. Por que não a gente pegar a nossa força da comitiva e direcionar para essa ecoterapia que beneficia tantas crianças e tantas pessoas? É difícil não se emocionar ao ver alguém numa cadeira de roda que sobe num cavalo e se sente independente. Isso é muito, assim, é perfeito, é transformador. E eu tenho certeza que vai transformar mais ainda. A gente tem muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós. O abuso financeiro é a exploração imprópria e sem consentimento dos recursos dos idosos. Seja honesto e transparente ao lidar com o dinheiro dos mais velhos e fiscalize também a utilização destes recursos pelas instituições que o administram. Emily, tudo certo? Tudo certo, papai. Dessa vez eu pago. Prevenção. Violência, não. Realização Centro Júlio Dário. A imprensa de Araxá foi convocada para uma coletiva na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram repassados detalhes sobre a seção do prédio do antigo fórum, que será a nova sede da delegacia e de outros órgãos ligados a ela no bairro Vila Silvéria. A liberação do prédio foi confirmada pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Codenge, a antiga Codemig. Nós recebemos nessa semana essa notícia, da cessão desse prédio. É uma área ali de 9.000 metros quadrados. Nós não temos a metragem daquele prédio, e a partir de agora nós vamos trabalhar junto ao setor de engenharia da Polícia Civil, que virá aqui, e nós iremos mostrar as nossas necessidades, aqui o que nós temos, o que nós precisamos, porque, como vocês sabem, esse nosso prédio aqui, ele é um prédio que já não comporta de uma forma satisfatória, todo o trabalho que a Polícia Civil desempenha aqui na nossa cidade. O senhor acredita, doutor Vitor, que todos os setores da Polícia Civil vão ser atendidos num único espaço? Olha, com o tamanho daquele prédio atual, não. Não, porque ele dá uma impressão de ser um prédio grande, só que a parte de baixo, é uma parte que não tem atendimento, e nós já olhamos lá e realmente não vai adequar todos os trabalhos, Mas nós podemos ali fazer algum anexo, podemos trabalhar com o tempo, isso não é assim tudo de uma vez, a gente começa fazendo a reforma e com o tempo a gente vai aumentando e colocando todos
as delegacias naquele local. E as atuais instalações, doutor? Qual será a destinação para esse prédio aqui, por exemplo? Aí nós veremos, né, por parte da Polícia Civil, do Governo do Estado, se nós poderemos utilizar no que não couber lá, né, naquele espaço, podemos às vezes utilizar para o setor de perícias, que com a mudança da legislação, com a cadeia de custódia, nós teremos que ter um local de armazenamento de objetos. Então isso será trabalhado para que que seja utilizada da melhor forma, às vezes com cessão ao poder público municipal, numa permuta, também pode ser feito, né? Isso será estudado ainda. Não cabendo todos os setores da Polícia Civil, quais são os departamentos prioritários que vão para lá? Isso aí será feito, essa análise de prioridade com base da demanda e da necessidade, numa visão que o departamento em Belo Horizonte de Engenharia da Polícia Civil vai fazer. Os trabalhos de readequação e de reformas pontuais no prédio serão iniciados em breve e a expectativa é que a ação conte com o apoio de empresas da cidade. Aí vamos buscar, isso é importante, parcerias para que possamos fazer essas reformas junto, né, às empresas aqui da nossa cidade, sempre solícitas, né, as nossas mineradoras. Nós temos um parceiro de primeira hora, que é o Ministério Público também, o Poder Judiciário. Então nós vamos juntar essas parcerias importantíssimas. Na coletiva, o delegado ainda explanou sobre o significado que a nova sede terá para os trabalhos da Polícia Civil. Significa, né, melhores condições de trabalho aos policiais civis e um melhor atendimento à população de Araxá e da região. Esse é o nosso objetivo, na mudança que nós faremos, creio eu, se depender de mim, em breve, para aquela área lá. A Polícia Civil de Campos Altos prendeu hoje uma mulher de 33 anos por descumprimento de uma medida protetiva requerida pelo Ministério Público. A mulher devia manter distância de familiares, mas além de descumprir a ordem expedida pela Justiça, ela proferia ameaças aos parentes. Após a expedição, os policiais civis diligenciaram e cumpriram a decisão judicial e a mulher será encaminhada ao presídio. E acompanhe agora a previsão do tempo para Araxá e região. Para esta quarta-feira, a temperatura em Araxá pode variar entre 21 e 31 graus. Os termômetros de Ibiá podem ficar entre 21 e 31. Em Tapira, a temperatura mínima registra 20 e a máxima de 31. Santa Juliana pode ficar entre 22 e 32 graus. E Sacramento registra mínima de 22 e máxima de 33 para o dia de amanhã. A seguir, Governo de Minas anuncia a suspensão de partidas de futebol no estado até o dia 1º de abril. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. O Evandro é uma pessoa que veio de uma história muito sofrida. Ele talvez não sabia que essa arte taekwondo ia levá-lo
para países, levando o nome de Araxá e o nome do taekwondo de Araxá também para fora do Brasil. Além dele gostar demais disso, ele tenta, com os projetos dele, estar resgatando outras crianças também, que é um propósito dele mesmo. Ele desenvolveu essa sensibilidade, essa percepção de que todo mundo merece uma oportunidade. O Evandro não tem ideia de quantas crianças ele tirou, talvez, de uma situação perigosa. Quando você faz isso com emoção, quando você faz isso verdadeiramente, quando você gosta, você direciona e você muda também as pessoas. Violência física contra idosos é algo inaceitável. Pessoas de idade possuem o corpo mais frágil e delicado, por isso precisam de mais cuidados e carinho, além da nossa constante ajuda para coisas que são fáceis para os mais jovens. Mãe, cadê barato? Ali, meu filho. Prevenção. Violência não. Realização: Centro Júlio Dário. A Prefeitura de Araxá implantou um canal virtual para atender a população por meio do WhatsApp. Agora, os serviços oferecidos de forma presencial serão disponibilizados online. Por meio do WhatsApp, poderão ser realizados serviços relacionados ao IPTU, emissão de guia, parcelamento de dívida ativa, certidão comprobatória, abertura e fechamento de empresas, protocolo, ISSQN, emissão de comprovante cadastral, informações para emissão de senha de nota fiscal eletrônica, certidão negativa de débitos, além de informações gerais que podem ser esclarecidas. A medida foi adotada para evitar aglomerações e prevenir a propagação do coronavírus no município. O telefone do balcão da Prefeitura é 99257-0839 e o atendimento é realizado das 9 da manhã às 3 da tarde. O governo de Minas anunciou ontem a suspensão da realização dos jogos do Campeonato Estadual e demais partidas de competições nacionais em solo mineiro até o dia 1º de abril. A medida faz parte de uma das ações da Onda Roxa e gera opiniões controversas entre clubes e pessoas ligadas ao futebol. Acompanhe. A vida mudou mais uma vez por causa da Covid-19. E o primeiro impacto do novo aumento de mortes e casos fez com que a bola já parasse de rolar em vários estados. O principal deles foi São Paulo. Como consequência, diversas partidas tiveram os locais alterados. Inicialmente, jogos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil estavam marcados aqui para o Independência. Além disso, havia uma partida marcada também em Varginha pela competição nacional. Mas com os novos protocolos sanitários mais rígidos em Minas Gerais, nenhuma dessas partidas foi realizada no nosso estado. Com a criação da chamada Onda Roxa, o governo do estado veta setores importantes para a prática esportiva, como, por exemplo, a hotelaria. Considerando o aumento de casos no estado, o secretário estadual de Saúde considerou incoerente trazer jogos de outros estados para Minas Gerais. Mas a área técnica percebe que seria uma medida tão restritiva como a Onda Roxa, manutenção de jogos seria, de certa forma, muito complexo. Nós temos que avaliar porque o jogo não é apenas a estada do jogador dentro do campo, existe tudo que se envolve e os riscos sanitários com isso. Mas a paralisação do futebol anunciada também para o Campeonato Mineiro pelo governador Romeu Zema durante a semana é motivo de discórdia. A CBF apresentou um protocolo defendendo que as partidas continuem a ser realizadas em todo o território nacional. Montamos um banco de dados onde nós analisamos 2.423 partidas, 3.635 horas de jogo, envolvendo 13.237 atletas e fizemos 116 mil inquéritos epidemiológicos. O risco de transmissão durante a realização do jogo em campo, durante todo o campeonato, foi absolutamente nulo. Ou seja, não teve um caso de transmissão intracampo. Quem atua junto aos atletas também acredita que os protocolos ajudam a evitar a disseminação do vírus. A identificação de comportamentos que possam resultar na infecção, além do monitoramento de sintomas iniciais,
faz com que os atletas tenham o diagnóstico da Covid-19 antes do estágio mais grave. No futebol, a gente trabalha com um número pequeno de pessoas, né? A gente consegue, de certa forma, restringir e sermos muito cuidadosos com isso. Então, os questionários são diários, as avaliações médicas são praticamente diárias e nós conseguimos identificar de forma precoce qualquer um desses sintomas ou desses indivíduos que possam ser portadores. E o que facilita bastante com a testagem é exatamente isso que eu estava falando. São os indivíduos assintomáticos, que são portadores do coronavírus, e a gente consegue evitar essa disseminação. Então, o número reduzido, aliado a um poderio financeiro que permite essas testagens regulares, com certeza diminui a chance de qualquer tipo de infecção. Claro que não neutraliza, mas diminui. Com todos estes argumentos apresentados, a discussão se a bola deve ou não continuar a rolar é polêmica. É necessário que haja um diálogo entre as partes, entre os clubes, entre a Federação Mineira, pelo menos para a gente ver se essas medidas coordenadas entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o governo de Minas surtam algum efeito nos próximos 10, 15 dias, para a gente vislumbrar um cenário melhor. Mas nesse momento, principalmente embasado pela decisão das autoridades de saúde, eu vejo como dura, mas acertada a decisão de suspender as atividades esportivas em Minas Gerais, especialmente no Campeonato Mineiro. Pela ciência, realmente o futebol é seguro. Tanto dentro quanto fora. Muita gente fala que fora, às vezes, o entorno é perigoso. Mas a gente pode pegar Portugal como exemplo. Portugal tinha 7 mil casos dia da doença quando continuou com o campeonato português. Chegando aos 970, conseguiu então baixar os números. Então isso aí mostra muitas vezes que o futebol não é o mais perigoso para aumentar o número de casos. Mas entendo também, quem quer que pare o futebol, pelo fato de ser um exemplo, né? Mas enfim, para mim, o futebol baseado na ciência, deveria continuar. Jornal Sintonia fica por aqui. Você acompanha agora o Café Sintonia. Tenha uma boa noite e até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Em que ano Araxá se tornou vila? A. 1898, B. 1889 ou letra C. 1831. A resposta certa é a opção C. 1831. Após o movimento efetuado pelos moradores, o julgado de Araxá foi elevado à vila em 13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas o fórum e a cadeia pública. Foram realizadas eleições para a formação da primeira Câmara Municipal. Os seus membros e agentes do Executivo iniciaram suas atividades após o ato de posse, que ocorreu em 7 de janeiro de 1833. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você.